Salve, rapaziada, começando mais um videozinho aqui pra vocês. Mas antes de começar eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E agora vocês conseguem se tornar membros do canal. Se vocês gostam do conteúdo que eu posto aqui e quiser apoiar o canal, fica aqui o meu convite para você se tornar um membro, isso vai dar uma força enorme pro canal. Recadinho dado, agora fiquem com o vídeo. A nossa história começa com o Prota dizendo: "Isso é muito estranho. Por que essa missão é tão estranha?" Então a flecha vai voando na direção deles. Então a flecha acerta o companheiro do Prota. Nisso a armadilha ativa e já vai voando mais flechas na direção deles. E vai indo bem na direção da cara do Prota. Mas ele pula e consegue desviar das flechas. Então o Prota pensa: a minha intuição estava certa. Eu nem deveria ter aceitado essa missão. Essa missão é tão estranha. E ele ficou olhando pro pessoal caído. Então ele começa a lembrar do porquê ele tinha aceitado essa missão. O cara fala: "Por que você não quer? Você não confia em nós? É uma simples missão, você só vai precisar encontrar uma escritura numa pedra." Então o Prota diz que confia neles, mas onde em Murim ele vai encontrar alguém tão confiável quanto o cara? Então o cara pergunta por que o Prota não vai aceitar, e o Prota diz que ele não tem informações precisas o suficiente, porque sem muitas informações ele não vai conseguir se preparar direito. Então o risco de morrer é muito alto, então o cara joga um pacote em cima da mesa, e o pacote abre e tá cheio de ouro lá dentro. Aquilo era muito dinheiro para eu recusar, e além disso, então ele começa a olhar para o cara, a espada do espírito da flor, e o cara quebra a armadilha na frente deles, e começa a voar pedaços de pedra para todo lado. Eles me ofereceram 2 guardas armados, da Força 5 de Junchuan, para participar dessa missão comigo, por isso não tinha motivo para recusar, esse cara é bem forte. Então o cara começa a gritar e se perguntar o que está acontecendo naquele lugar. "Idiota, não grite, isso é armadilha." Então o bicho começa a aparecer. Existem monstros desconhecidos aqui. E o Prota e o cara ficam olhando pro gigante. Ele fica se perguntando o que é isso na frente dele. E o cara só dá uma lapada neles. O Prota consegue desviar, mas o amigo dele já foi de F. E a pancada que o bicho deu abre um buracão no chão. Droga, parece que eu não deveria mesmo ter aceitado essa missão. E o Prota vai caindo. E parece que o Prota conseguiu cair dentro de uma caverna naquele lugar. E tinha uma passagem lá embaixo, bem onde o Prota caiu. E ele vai se esgueirando pela passagem. Que bom que eu sobrevivi, mas pra onde é que isso vai? Se isso fizer parte da armadilha, eu tô ferrado. Então ele continua percorrendo o buraco, e ele finalmente consegue sair do outro lado, e ele fica surpreso com o que vê na frente dele. Parece que eu finalmente encontrei a pedra com as escrituras, eu finalmente encontrei o objetivo da missão. E o Prota lembra do que o cara falou pra ele, quando o Prota tinha perguntado pra aquele cara o que ele iria fazer depois que encontrar a pedra com as escrituras. O cara responde pro Prota simplesmente copiar todas as escrituras. Então o Prota vai puxando um papel. Droga, mas onde eu deixei o pincel e a tinta? Deixa pra lá, eu dou o meu jeito. E ele morde o dedo dele. E ele começa a escrever no papel. Mas que língua é essa? Eu vi muitas escrituras de vários países enquanto viajava por aí, mas é a primeira vez que eu vejo esse tipo de letra. Eu não sei escrever isso aqui direito. O que tá escrito aqui? Eu vou ter que conferir mais de perto. E ele encosta na pedra. E o dedo que ele tinha cortado começa a manchar a pedra de sangue. Então o Prota escuta uma voz, executando o sistema. E ele fica surpreso com aquela voz. E ele se afasta da pedra pensando que é outra armadilha. Será que eu ouvi errado? Esse som foi muito claro e nítido. Com certeza alguém tá por perto. Então ele escuta de novo. Execução do sistema concluído. Iniciando o registro de usuário. De novo, eu realmente não tô ouvindo errado. Mas é como se alguém estivesse dentro da minha cabeça. Então o chão começa a tremer. E acontece uma explosão bem atrás da pedra. O Prota se pergunta o que está acontecendo. E então um tigre de 3 olhos aparece bem na frente dele. "Peraí, isso é um tigre? Mas a única forma de entrar aqui é pelo túnel que eu vim. Mas de onde veio um treco desse tamanho?" E ele começa a correr na direção do Prota. E ele dá uma patada no Prota, mas ele desvia. "Eu já consegui anotar o conteúdo da pedra mesmo, agora só preciso fugir. É isso, o túnel, se eu conseguir chegar lá a tempo." E então o tigre dá uma patada nele. E ele é jogado pro lado. Então ele se esbagaça lá na parede. Isso dói demais. Parece que todos os ossos do meu corpo quebraram. Mas que merda, será que eu vou morrer assim? E o tigre vai indo na direção dele. Em uma caverna como essa, dilacerado por uma fera. Depois de viver uma vida de bosta, eu realmente vou morrer aqui. Eu tive sorte suficiente em nascer na família Ha. Eu me chamo Ha Sou-chan. Eu pude passar minha infância inteira sem precisar passar fome. Mesmo que eu vivesse longe da minha família por ser apenas um filho bastardo, ainda assim eu era muito feliz. Então quando o Prota tinha 12 anos, a mãe dele faleceu e a felicidade dele chegou ao fim. Então depois de ser abandonado, ele foi chamado para a escola de artes marciais. E
E foi aí que a vida do Prota foi de mal a pior. Ele nasceu com um corpo incapaz de reunir energia interna, e os caras ficam batendo nele. Uma criança nascida assim é incapaz de aprender artes marciais, e ela é tratada como lixo pro resto da vida. No fim, antes que o Prota pudesse cumprir todas as condições, ele fugiu de casa e deixou a família. Mas mesmo depois de tudo que ele sofreu, ele ainda tinha um sonho, que era se tornar o maior mestre de todos os tempos. Mas agora tá tudo acabado. De qualquer forma, eu já desisti do meu sonho de ser o mestre há muito tempo. Eu só queria viver uma vida normal, e o tigre vai pra cima dele. Então o Prota escuta uma voz: registro de usuário completo. Mas de novo essa voz: bem, eu tô morrendo, então não tenho arrependimentos. E ele começa a afundar numa água. Eu sinto calafrios por todo o meu corpo. Isso é tão frio e solitário. Eu sinto como se estivesse afundando num rio. Não, peraí, eu realmente estou afundando na água? Então de repente ele levanta ofegante, e ele pensa se ele ainda tá vivo ou se ele foi para outro mundo. Esse lugar parece que é onde eu morava antes de ser arrastado para onde a minha família mora. Então ele começa a olhar o reflexo na água, e ele fica surpreso por ver que o rosto dele tá mais jovem. Eu costumava brincar nesse rio quando eu tinha 12 anos. Será que eu tô sonhando? Então ele escuta a voz do sistema de novo: seja bem-vindo à Biblioteca de Artes Marciais. E o Prota toma um susto. Quem é você? É a mesma pessoa que estava tramando nas armadilhas dentro da caverna? Então o sistema fala que é a gerente da Biblioteca de Artes Marciais. E o Prota fica se perguntando o que é a Biblioteca de Artes Marciais. Que tipo de biblioteca fica dentro de um rio? De todo jeito eu tenho que ter cuidado. Pode ser algum mestre disfarçado que usa a arte marcial chamada Biblioteca das Artes Marciais. E seria muita estupidez da minha parte tentar lutar com uma pessoa assim. Então o sistema fala que não é nada disso que ele tá pensando. E o Prota se pergunta se ela consegue ler os pensamentos dele. Isso não é possível. Existe algum mestre no mundo que consegue ler pensamentos de outra pessoa? E o sistema fala que ela não é humana. Deixe-me apresentar. Eu sou a gerente da biblioteca do primeiro andar de artes marciais. E o Prota fica olhando para ela. Então ela diz que o nome dela é Hwa-Yeon. Gerente? Hwa-Yeon? Então ela cumprimenta o Prota e confirma dizendo que ela é a gerente do primeiro andar da biblioteca de artes marciais. E o Prota pergunta se pode chamar ela de senhorita Hwa-Yeon. Ela fala pro Prota que pode chamar ela do jeito que ele quiser e pergunta se o Prota não acredita nela agora. É difícil acreditar nisso. Morrer numa missão e depois reviver na minha infância é realmente uma coisa difícil de se acreditar. E o Prota pensa: e além disso, uma mulher tão linda nunca falaria comigo. Com certeza eu devo estar sonhando. E então ela agradece pelo elogio do Prota e diz que isso não é um sonho. E o Prota fica surpreso porque ela realmente consegue ler os pensamentos dele. Mas como ela faz isso? Isso realmente vai além de qualquer arte marcial. Eu não tô entendendo nada. Nessa situação, é melhor eu perguntar pra ela: senhorita Hwa-Yeon, você disse que é a gerente da biblioteca de artes marciais, não é? E ela confirma pro Prota dizendo que é isso mesmo. Então, onde que é exatamente essa biblioteca de artes marciais? Então ela fala que a biblioteca das artes marciais tem como objetivo de coletar todas as artes marciais do mundo e preservá-las. E ela fala que nesse momento o Prota se tornou o novo usuário da biblioteca de artes marciais, adquirindo o direito de acessar e editar a biblioteca. Mas o que, eu? Você realmente está falando de mim? Espera um pouco, Hwa-Yeon. Você não está sendo um pouco precipitada? Então ela fala pro Prota que o contrato na livraria já foi concluído. Ela diz que o Prota tocou as escrituras com o sangue dele. Então ele começa a lembrar do momento em que ele passou o dedo na pedra. Então o Prota pergunta onde é que é a biblioteca de artes marciais e pede para ela levar ele até lá, que ele precisa verificar esse lugar pessoalmente. Então ela fala se o Prota gostaria de entrar na biblioteca das artes marciais. Entrar na biblioteca? Mas no meio desse rio? Bom, eu não sei o que significa, mas sim, eu gostaria. Confirmando a vontade do usuário. Então vamos entrar na biblioteca, ela fala. E ela começa a usar o poder dela, e o Prota começa a gritar. Então ele vai abrindo os olhos, e ele tá num lugar completamente diferente. Mas esse lugar é realmente a biblioteca de artes marciais? Então ela dá as boas-vindas ao Prota, e o Prota pergunta se essa é realmente a biblioteca. E ela diz que sim, que é a biblioteca, e que além dos livros do palácio de Junwon, onde o Prota estava, ainda há vários livros de outros lugares. E o Prota fica sem acreditar pela quantidade de livros que tem ali. Não pode ser, eu ainda não tô acreditando. Então tudo isso são livros sobre artes marciais? E ele vai pegando um livro. Essa é a técnica divina do palácio de Shangun, porque algo que nem está na biblioteca sagrada de Zhongshen está aqui. Até mesmo o poder oculto das ondas de harmonia do exame de avaliação do norte, a arte marcial da família Yang, nova edição, a suprema técnica do veneno mortal, do clã Mu-Hyung. Essa é a técnica da leitura da mente. É uma das técnicas básicas de combate, mas alguém como eu, sem energia interna,
Apenas pude aprender de forma externa sobre as artes marciais. Mas que merda, e ele taca o livro no chão. E ela fica olhando pro Prota. O Prota diz que não adianta ter acesso a todas essas artes marciais, se ele nem mesmo pode usar energia interna. E ela ficou olhando pro Prota em silêncio. Então ela pergunta se tá tudo bem, e o Prota se desculpa e diz que ficou um pouco exaltado. Eu não posso desistir, eu vivi a vida inteira sem ter uma única vitória. Por causa disso experimentei coisas injustas e entediantes. Agora não é hora de me desesperar por causa desse tipo de coisa. Primeiro eu tenho que pensar, o que eu posso fazer com essa descoberta? E então ele tem uma ideia, e o Prota pergunta se ela é a administradora da biblioteca, e ela diz que sim. E o Prota pergunta se ela pode encontrar qualquer livro que ele quiser, e ela diz que pode, e pergunta se o Prota gostaria de usar a função de pesquisa. Sim, então por favor, use a função de pesquisa para encontrar o livro que eu estou procurando. Então ela pergunta que tipo de livro o Prota quer, e o Prota fica pensando, e o Prota diz que quer livros de artes marciais que pessoas sem energia interna possam aprender. Então ela diz que vai realizar a pesquisa de acordo com a solicitação do usuário, e ela começa a pesquisar por toda a biblioteca. Então ela consegue achar 1027 livros com a descrição que o Prota deu para ela, e o Prota fica surpreso com a quantidade de livros. Isso só pode ser brincadeira, há tantas artes marciais assim que eu posso aprender, mesmo o resultado sendo limitado, somente no primeiro andar há tantos livros assim. Eu não sei até que andar vai a biblioteca, mas talvez eu nunca consiga ler todos. Então ela fala pro Prota que vai começar a classificação de segunda ordem e pede pro Prota escolher algum critério de classificação, e o Prota fica olhando para todas aquelas opções, e ele seleciona artes marciais. Parece que eu entendi, então todas as caixas que estão desmarcadas, se eu pressionar assim elas vão ser selecionadas? E ela diz que é isso mesmo, e além disso, se o Prota pressionar novamente, ela vai ser desmarcada. Se o Prota pressionar o índice, também é possível escolher os subíndices, e que a maioria dos livros não tem apenas uma categoria, e fala pro Prota escolher cuidadosamente. E o Prota pergunta se isso realmente não tem só uma categoria. Então ela fala que algumas artes marciais de combate obviamente são relacionadas às artes externas, que embora possam ser encontradas com apenas uma das categorias, se o Prota escolher ambas, ele só vai encontrar artes marciais que correspondem a ambas. Parece que eu entendi. Isso quer dizer que eu posso configurar em detalhes para encontrar o livro que eu desejo. Vendo o resultado, é compreensível que tenha muitos livros. Os filtros estavam misturados, como habilidades com arma e artes estrangeiras. Tudo que eu quero é energia interna ou algo parecido. Tirando isso, eu vou filtrar o resto. Será que realmente existe um livro assim? Então o Prota fala para ela que terminou as configurações, e ela começa a pesquisar, e ela consegue encontrar 12 livros com os requisitos do Prota. Aí realmente parece que existe uma maneira de usar habilidades sem energia interna. Eu tenho que ler esses livros agora mesmo. Então ela aceita o pedido do Prota e começa a distribuir os livros. E os livros vão saindo do portal que ela criou. Então ela fala que de acordo com o resultado da pesquisa, esses são os melhores livros de artes marciais pro Prota. O Prota diz que nunca viu esses livros em toda a vida dele. Então ele pega um, Arte Divina Celestial. Esse nome é bem arrogante. Então ela fala pro Prota que ele escolheu uma excelente arte marcial. E o Prota pergunta se esse livro é realmente bom, e ela fala que sim. Dos 12 livros de artes marciais que apareceram no resultado de pesquisa, esse é o único livro onde a versão original está salva, e o Prota fica pensando, mas o que é original? Então o sistema fala que o tempo para utilizar a biblioteca de habilidades do usuário está acabando. Espera aí, mas tem tempo de uso? O que significa isso? Como assim não tem muito tempo restante? Então eu não vou conseguir voltar para esse lugar? Então ela fala pro Prota que de acordo com a cronologia da Terra, ele só precisa esperar um dia para voltar para essa biblioteca, e o Prota fica aliviado. Mas ela fala que os livros que o Prota vai levar não podem ser lidos fora da biblioteca, a não ser que o Prota alugue o livro. E o Prota pergunta se tem que alugar. Então ela diz que sim, que com a autorização atual do Prota, ele só pode alugar um livro. Apenas um livro? Se eu tivesse mais tempo eu daria uma olhada nos outros manuais, mas acho que não vai dar. Aliás, essa arte celestial divina é algo que até mesmo a administradora, a senhorita Huayun, disse que é boa. Então o Prota diz que vai levar esse livro da arte celestial divina. Então ela concorda com o pedido do Prota. Então ela fala que o Prota alugou a arte celestial divina e que o Prota não tem mais nenhum aluguel restante, que a duração do aluguel é de 1 mês. O tempo de uso da biblioteca de artes marciais do usuário se esgotou, e ela vai mandando o Prota de volta. Parece que eu voltei para aquele lago, um riacho fluindo e pássaros voando. É como se nada tivesse acontecido. E o Prota começa a chamar o nome dela, mas ela não aparece. Cadê ela? Pra onde é que ela foi? Então alguém chama o Prota, mas essa voz é a minha escota, o U. E ele diz que finalmente achou o Prota,
Mas a escolta U morreu naquela época. E o Prota começa a lembrar. O cara fica procurando pelo Prota. E então alguém chama ele. E ele pergunta o que o cara tá fazendo ali ainda. Eu já falei pra você ir pra caravana da família Sichuan. E ele começa a se desculpar e diz que só queria relatar pro jovem mestre antes de partir. E o cara fala que enquanto ele estiver ali, as ordens da casa são mais importantes do que o jovem mestre dele. E o cara manda ele se apressar e acompanhar a carruagem da caravana. E o Prota pensa que esse carinha tinha tido o mesmo destino que ele sempre tinha que deixar o posto para cumprir ordens perigosas e difíceis por todo o país. E ele vai passando por um beco enquanto o Prota tá lá dentro do beco tomando porrada. O cara fala que o Prota tá se achando fodão esperando que a escolta dele aparecesse. E o cara fala que o Prota é um babaca, que hoje não tem nada que ele possa fazer, já que o guarda dele vai trabalhar fora da cidade. Então o Prota pensa que esses caras só fazem isso pra atormentar ele ainda mais. O chefe da família sabia disso, mas ele nem me deu atenção. Um tempinho depois o Prota tá ali no beco. O cara começa a rir e ele chama o Prota. E ele fala que tem uma coisa legal pra contar pro Prota. E ele disse que a escolta do Prota, o U, tinha ido de base. Parece que ele se feriu durante a missão e o Prota vai correndo até lá. É tudo a minha culpa, por que eu sou tão fraco? E ele tropeça num galho, e então ele cai no chão, e quando ele olha pra frente, ele vê o carinha encostado na árvore. Então, voltando pro momento presente, o Prota vê ele acenando e chamando ele, e ele sai correndo e vai abraçar o cara. O cara pergunta se aconteceu alguma coisa, e o Prota diz que não é nada, mas em seus pensamentos o Prota agradece pelo cara ainda estar vivo. Então parece que eu realmente voltei pro passado. Será que foi por conta do poder da Biblioteca das Artes Marciais? Então o cara fala, algo de ruim deve ter acontecido contigo, jovem mestre. Então nesse caso, você aceitaria algumas frutas caramelizadas? E o Prota pergunta quantos anos ele acha que o Prota tem. E o cara fala que o Prota fez 12 anos esse ano. E então ele se dá conta que ele não é mais o cara da vida anterior, que ele voltou pro passado. Então o cara diz que se o Prota não quer comer, ele vai comer. E o Prota toma da mão dele. Quem disse que eu não quero comer? E o cara olha pro Prota e fica rindo. É tão saboroso, as frutas caramelizadas que o Escolta costumava comprar pra mim, eu nunca mais comi depois que ele tinha ido de base, porque elas sempre me lembravam a morte do Escolta, e eu sempre senti que isso era culpa minha, mas agora é diferente. Eu vou viver uma vida diferente da anterior, e vou esmagar os miseráveis que me menosprezaram por não ter energia interna, e fazer o mundo lembrar o meu nome. Então o tempo se passa, o Prota tá voltando pra casa dele, a casa na vila rural, onde eu vivi até os 12 anos. Só que se olhar pro quintal bagunçado, depois que a minha mãe faleceu, bem antes de eu entrar nos portões da Casa Ra, seria melhor ter voltado pra uma época antes. E o Escolta pergunta se o Prota tá bem, e o Prota agradece e diz pra ele não se preocupar, e ele vai entrando primeiro, e pede pro Escolta descansar um pouco. Ele diz que tá tudo bem, então o Prota vai andando. Um tempinho depois o Prota vai pro quarto dele, e ele já dá um pulo na cama, e ele fica ali deitado. Então ele começa a lembrar da ADM e do tigre. Não, só são pensamentos inúteis, eu tenho que parar de pensar nisso. Então ele levanta e diz que precisa saber onde a ADM Royan está. Não tem como tudo isso ser um sonho, né? Então ela fala na mente do Prota que não é um sonho, e o Prota levanta, chama o nome dela e pergunta onde ela tá. Então ela fala pro Prota não ficar muito surpreso, que ela pode conversar com o Prota, não importa onde ele esteja. Então isso é como uma telepatia, o Prota diz. E ela fala que é mais ou menos isso, mas sem restrição de distância. E ela diz que prefere conversar com o Prota desse jeito. Eu entendo, mas o mais importante, o manual que eu aluguei, a arte marcial divina celestial, como eu acesso isso? E o Prota fica esperando a resposta dela. Então não é possível? Eu não posso pegar o livro? Então ela fala se o Prota gostaria de ler a arte celestial divina. E o Prota empolgado diz que sim. Por favor, deixe-me fazer isso agora mesmo. Quanto mais rápido eu ler, melhor. Afinal ela falou sobre um período de aluguel. Eu vou só tentar memorizar tudo de uma vez, mesmo que eu nunca tenha aprendido nenhuma arte marcial. Então ela fala que o pedido do Prota foi aceito, transmitindo as informações sobre o manual Arte Celestial Divina. E o Prota começa a sentir um choque na cabeça, e um bocado de letra vai aparecendo na frente dele. Você obteve a Arte Divina Celestial. E o Prota fica olhando sem entender nada. Eu só vi o título do livro, mas de alguma forma eu memorizei tudo. E o Prota pergunta o que ela fez com ele, e ela diz que a transferência de informações foi completa, que todas as informações do manual da Arte Divina Celestial foi transferida para a mente do Prota, e o Prota fica surpreso. Eu não sei como eu aprendi a arte divina celestial, e além disso, essa técnica é exatamente o que eu precisava. E então o tempo se passa, quem diria que a arte divina celestial usaria a energia origem, ao contrário da energia interna, que você pode obter acumulando Ki,
com técnicas de respiração, a energia origem é algo que os humanos já nascem tendo. Você pode acabar morrendo se usar toda a sua energia origem, então não é algo para ser usado de qualquer jeito. O escritor da Arte Divina Celestial escreveu: o mito de que você morre ao usar toda a energia origem, vem do fato de que a maioria dos artistas marciais não sabem como usar. Correspondentemente, o seu Danchan médio, você ficará bem se usar toda a sua energia origem através do Danchan médio. Muitos artistas marciais acabam quebrando o seu Danchan médio ao usar a energia origem. É como tentar beber água de um pote, quebrando o pote. A força. Eu sinto uma força dentro de mim. Eu sinto a energia origem. Mas meu corpo ainda é muito fraco para usar a energia origem. Já que a energia origem está ligada na minha vitalidade, eu preciso fortalecer o meu corpo. Mas o que? Peraí, a energia origem ficou muito mais forte? Como isso é possível? Então a ADM fala que a biblioteca de artes marciais facilita a aprendizagem de qualquer coisa em um livro alugado. E também uma ajuda a lembrar o que você precisa e quando precisa. E o prota fica sem palavras. Então essa biblioteca de artes marciais é realmente incrível. Em pensar que pode te ajudar imediatamente com as artes marciais. Por alguma razão isso é bem assustador. Bom, mas pelo menos essa coisa assustadora agora é minha. Agora? Mas peraí, isso significa que... E o prota grita o nome da ADM e pergunta pra ela se quando o prazo do aluguel terminar, ele vai esquecer tudo que aprendeu no livro. E ela disse que sim, que o prota vai esquecer. Que droga, não pode ser. Então ela fala que as coisas que o prota memorizou instantaneamente vão desaparecer, mas as coisas que o prota realmente entendeu vão ficar. Então mesmo se eu devolver o livro, as artes marciais vão permanecer? O prota pergunta. Então ela fala pro prota que as informações que ele adquiriu do livro vão desaparecer, mas se ele aprender as artes marciais vão ser dele. Então eu só preciso aprender tudo antes de devolver o livro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é melhorar o meu corpo. Então no dia seguinte, o escolta do prota vai acordando e ele fala que vai treinar um pouco antes do prota acordar. Então alguém chama ele e o prota tá caído ali na frente dele e o prota fica pedindo água. Então ele já vai dando um gole na água ali. Depois de um longo trabalho duro, a água parece que fica com gosto tão bom. Então o escolta chama o prota e ele diz: isso pode ser um pouco presunçoso da minha parte. Então o prota fala que se é presunçoso ele nem precisa dizer. O escolta pergunta se o prota comeu algo ruim. O prota diz que sim, que comeu aquelas frutas caramelizadas que ele tinha dado pra ele. E ele pergunta se o prota tá falando sério. E o prota diz que só tá brincando, que vai descansar um pouco. O escolta pergunta se o prota tá bem mesmo, então por que ele tá treinando? Ele diz que foi o guarda-costas do prota por 7 anos e que ninguém conhece o prota melhor do que ele. Diz que o prota estudou dia e noite porque não conseguia acumular energia interna. Então por que o prota estava treinando? Por que de repente ele começou a fazer isso? Então o prota diz que quer mudar e ele fica olhando pro prota surpreso. O prota diz que tem vivido uma vida sem propósito por muito tempo e que isso é tudo, ele simplesmente quer mudar. Na minha vida anterior, eu só comecei a treinar depois que eu saí de casa. Eu continuava sendo zombado pela minha família Ra, mas pelo menos não passava fome. No entanto, uma vez fora dos portões, a pessoa tímida e fraca que eu era, eu não tinha força pra nada, e o prota vai roubando um bolinho. Ei, seu miserável, como você ousa roubar? Quem você acha que é? E o cara fica chutando o prota. Eu não queria voltar pra casa ou pagar as minhas refeições apanhando, mas então de repente, alguém joga umas moedas e diz que vai pagar pela comida do prota. De repente eu conheci o meu salvador. O meu salvador me ajudou a ser mais disciplinado, e embora ele não pudesse me ensinar artes marciais por causa da minha falta de energia interna, ele me ensinou a treinar e a lutar, mas os seus ensinamentos foram em vão. Eu acabei morrendo sem conquistar nada. Apesar de ser jovem, eu ainda quero me esforçar e ter uma vida diferente hoje. Então o prota diz pro escolta que dessa vez ele vai treinar o corpo dele sem nunca desistir, e ele fica emocionado pelas palavras do prota. Ele abraça o prota e diz que o prota tomou uma grande decisão e que tá muito feliz pelo prota, e o prota diz que também tá muito feliz. Ele diz que se a mãe do prota ainda estivesse aqui, ela ficaria muito orgulhosa. Um tempinho depois, o prota tá no quarto dele e ele tá ali cultivando 3 meses. Esse é o tempo que eu tenho antes de voltar para a casa principal. Pode parecer um período curto, mas também pode ser um período longo. Eu preciso ficar mais forte se quiser sobreviver naquele lugar terrível. Então o tempo se passa, já tá nevando e o prota vai voltando para casa. Finalmente eu voltei. A família Ra. Na minha vida anterior, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu estava tão preocupado com a morte da minha mãe que não prestei muita atenção, mas esse lugar não era um lugar agradável para uma criança de luto encontrar o conforto. Finalmente eu estou aqui nos portões, então aqueles miseráveis devem aparecer a qualquer momento.
Ei, você não é aquele merdinha do Hao Sou-chan? Alguém fala pro Prota. Parece que ele apareceu, Prota pensa. O quarto filho da família Ha, o Radinho. E o Prota chama o nome dele. Ele era originalmente o terceiro príncipe, mas agora que eu apareci, ele se tornou o quarto. Na vida anterior, ele me atormentava sem piedade por causa disso. Então ele grita perguntando o que o Prota quer dizer com o quarto príncipe. Ele diz que é o terceiro príncipe. Então o Prota diz que ele é mais novo do que ele, então é óbvio que ele é o quarto príncipe. E o cara pergunta o que o Prota quer dizer com mais novo. O Prota diz que pelo que parece, o cara não acredita nele e pergunta quantos anos o cara tem. E ele diz que ano que vem vai fazer 12 e pergunta quantos anos o Prota tem. E o Prota diz que já fez 12 anos, então obviamente o cara é mais novo do que ele. Então ele nervoso fala que só porque o Prota é mais velho não significa que o Prota é um Hyung. Ele nunca chamaria um bastardo fraco como o Prota de Hyung. Ah, é mesmo? Então o cara pergunta se Prota acha que pode vencer ele. Ele diz que segundo os rumores o Prota nem consegue reunir Ki e que chamam o Prota de meio centavo. E os caras ficam rindo lá atrás. Parece que ele tá tentando ser legal na frente dos escoltas dele. A imaturidade dele é a mesma de sempre. Então, se alguém é mais forte que você automaticamente chama eles de Hyunin, Prota diz. Seu idiota, eles também têm que ser mais velhos, obviamente, o cara fala pro Prota. Então o Prota diz que é melhor o cara chamar ele de Hyunin, já que o Prota é mais forte e mais velho do que ele. O cara começa a rir e pergunta se o Prota acha que é mais forte do que ele, então ele vai pra cima do Prota. E então, eu apareço de repente pra falar pra vocês que o vídeo termina por aqui, rapaziada. Se gostou, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário aqui também se puder e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos e fui!